Olá, estamos iniciando o nosso 6º episódio do podcast Caminhos Sustentáveis, aqui na Diário de Santa Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Este podcast que veio para quebrar barreiras, para trazer mais conhecimento, mais informação, para que a gente possa levar o assunto meio ambiente e sustentabilidade para cada vez mais pessoas e trazer mais consciência ambiental para quem nos vê e quem nos ouve. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil, atuo na área da consultoria ambiental e da engenharia há mais de 4 anos. E há alguns meses lancei essa ideia desse podcast, que foi um desafio enorme para todos nós. E hoje estamos aqui no nosso 6º episódio. Esse programa que tem o patrocínio da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que há 8 anos traz soluções inteligentes e sustentáveis de engenharia para toda Santa Maria e região. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga Pod Caminhos Sustentáveis no Facebook e no Instagram. E se inscreva no nosso canal do YouTube, Podcast Caminhos Sustentáveis, para ficar por dentro de todos os episódios, assistir este e todos os outros episódios aqui do nosso podcast. Hoje, o nosso convidado veio para falar sobre biodiversidade, sobre o impacto das perdas florestais e as consequências, que isso traz às alterações do nosso ecossistema. Estou muito feliz em receber aqui hoje o professor Carlos Rodrigo Lem, biólogo pela Unicinos, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente professor e pró-reitor de desenvolvimento do Instituto Federal Farroupilha. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Olá, Bruna. Um olá especial a todos os ouvintes do podcast Caminhos Sustentáveis. Eu agradeço muito o convite e essa oportunidade para falar de um tema tão importante nas nossas vidas, que é a biodiversidade, e é tudo isso que a gente vem passando nos últimos anos, com toda essa transformação do nosso ambiente, um tema muito relevante. Muito obrigada, e desde o primeiro dia que nos conhecemos, que conversamos, em um outro programa sobre o Dia da Árvore, sobre o meio ambiente, sobre ecossistema, eu fiquei muito contente, de trazer a sua participação aqui para o podcast, para a gente ir mais a fundo nesse assunto, para a gente levar mais informação, e eu tenho certeza que a sua participação vai nos trazer muito conhecimento, com certeza. Então, muito, muito obrigada mesmo. E vamos começar, então, entrando no assunto, Vamos começar a falar, que a gente tem 1 hora aqui para falar sobre muita coisa, Começando pelo conceito, para que a gente possa levar para as pessoas o conceito de biodiversidade, O que é a biodiversidade e qual é a importância dela para a gente? A biodiversidade é um tema que volta e meia a gente escuta falar. A gente escuta falar no noticiário, a gente lê alguma reportagem que trata sobre isso. E quando a gente está falando da biodiversidade, a gente está falando de toda a diversidade de plantas, de animais, de micro-organismos que existem no nosso planeta e todas as interações ecológicas que existem entre esses organismos e os ecossistemas que eles ocupam. Então, a biodiversidade, ela é muito representativa em termos de número de espécies, em termos de ecossistemas diferentes que comportam diferentes espécies. Então, a gente tem na biodiversidade um tema que está muito relacionado com o nosso país. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Então, basta ver toda essa diversidade de ecossistemas, de ambientes, de biomas, que é outro termo que é muito comum do nosso dia a dia, para a gente entender a variedade enorme que a gente tem de espécies que compõem a nossa biodiversidade. E a gente comentou sobre, aí sempre vem o assunto junto disso, sobre educação ambiental, sobre práticas, E é importante lembrar que não é só resíduo, não é só vegetação, que tudo que a gente faz, todas as nossas ações, tudo que está acontecendo impacta muito mais do que vegetação, muito mais do que gerenciamento de resíduos, que é exatamente isso, meio ambiente é composto por muito mais do que isso, e a gente tem que pensar nos animais, nos micro-organismos,
que estão todos sendo afetados, né, professor? Quando a gente trabalha educação ambiental, as pessoas possuem diferentes percepções com relação ao meio ambiente. Existe aquela percepção mais utilitarista de que o ambiente está ali somente para nos prover algo. Existe aquela percepção que ela é mais reducionista, que ela faz com que o homem não se sinta parte do meio ambiente. E existe aquela percepção, entre outras ainda, mas existe uma percepção que se chama abrangente. E nessa percepção abrangente, o homem se entende como parte do ambiente como um todo. Então, nós nos colocamos, a partir dessa percepção, lado a lado com as diferentes espécies de animais, as diferentes espécies de plantas, os micro-organismos, e entendendo que somos todos parte de um grande conjunto de interações e que cabe a nós, enquanto população numerosa e ciente de tudo aquilo, de todo o potencial transformador que a nossa população possui, né, de nos sentirmos responsáveis pelo zelo e pelo equilíbrio disso tudo. Então, é um tema, falar de biodiversidade, também, não tem como a gente fugir daquilo que a gente vivencia na escola ou na universidade, para quem vai mais adiante, mas sempre se sentindo como parte do ambiente, e não como uma espécie, digamos assim, que está acima das demais. Sim, e entrando nesse contexto, há uns 2 programas atrás a gente teve aqui uma professora de educação infantil que comentou, né, as práticas na escola, e que aconteceu um episódio no ano passado de 2 gambás terem aparecido na escola, na lata de lixo. Depois eles tiveram algumas contato com girinos no inverno, se veio toda a questão, né, de que não era a época de ter o girino, dele estar se reproduzindo, e nisso a gente vem, traz ainda, né, junto com, a gente teve o Dia da Árvore, que foi muito falado por conta das queimadas, né, que a gente está vivenciando, vivenciou muito, né, nos últimos meses, e aí vem a questão do habitat, né, do que essas queimadas, o desmatamento e toda a ação humana, né, causa, né, no ecossistema, no meio ambiente, de impacto, né. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre o que as queimadas estão trazendo para a gente, né, para a fauna, para a flora, para tudo, né. Quando a gente tem diferentes processos podem promover o desequilíbrio do ecossistema, do ambiente como um todo. Entre esses processos, talvez um dos que seja o mais prejudicial, ele está diretamente relacionado com a derrubada de uma floresta e a queimada de uma floresta. A gente há um bom tempo vem escutando e vem sendo discutido, conferências internacionais são realizadas a cada 2 anos, as conferências climáticas, diferentes acordos climáticos são assinados e muitos deles acabam não sendo cumpridos e prorrogados até o próximo evento para que seja reanalisada a situação. E quando a gente derruba uma floresta e queima, eu digo que a gente está contribuindo, né? É algo um pouco incoerente falar assim, mas a gente está intensificando um efeito da pior forma possível. A gente está contribuindo para elevar a temperatura média do planeta a partir da derrubada de um ecossistema que justamente tem a capacidade de nos proporcionar um aspecto relacionado com o controle do clima de uma maneira muito eficiente. Então, quando a gente queima uma floresta, a gente libera na atmosfera uma série de gases a partir da queima de um organismo que justamente tem a capacidade de retirar essa concentração de carbono que existe na atmosfera na forma de um gás e fixar esse carbono na forma de folhas, de ramos, de raízes, promovendo a interação dentro desse ecossistema com outros organismos. Então, a gente tem alteração do uso do solo, desmatamento, seja para que haja
a implantação de uma área destinada para uma monocultura, ou mesmo para pecuária de uma maneira desordenada, né? Não estou dizendo que a gente não tenha que ter pecuária, mas digo isso de uma maneira desordenada. Então, a poluição, tudo isso acaba intensificando as alterações climáticas e isso, obviamente, vai influenciar na biodiversidade. Então, toda vez que a gente altera um ambiente, a gente está contribuindo da pior forma possível para promover esse desequilíbrio, pensando na maneira mais ampla que isso possa proporcionar, desde uma escala pequena até numa escala maior. E qual é o impacto, assim, prático, né, de tirar o habitat natural desses animais, desses micro-organismos, fungos, bactérias, né, vegetação? O que para o nosso dia a dia, qual é o impacto para a biodiversidade a gente ter uma alteração tão grande no habitat natural? O ambiente equilibrado, ele nos proporciona uma série de fatores que transformam a nossa vida e nos proporcionam, digamos assim, uma boa qualidade de vida. Então, um ar puro, ele vem a partir de um ambiente equilibrado. A influência de um ambiente equilibrado na qualidade dos recursos hídricos, eu acho que isso é algo que ninguém discute, né? Em outro momento que nós estivemos conversando, eu fiz uma menção ao primeiro Código Florestal do Brasil, que ele é do ano de 1934. E quando esse Código Florestal ele foi criado, ele foi pensado e escrito voltado para a proteção dos recursos hídricos. Seja por o benefício da estabilização do terreno, evitando a erosão, né, pensando, vamos preservar as florestas ao longo dos rios para que a gente tenha um recurso hídrico de qualidade, para que não haja sedimento chegando até no rio, para que não haja erosão, para que haja ar puro, né, desse papel que o ambiente também, que uma floresta também nos proporciona. Então, de uma forma assim bem direta, a gente... pensando na nossa situação aqui em Santa Maria, né? A gente está a milhares de quilômetros da região amazônica, do centro-oeste do país, e se alguém, depois de tudo que a gente passou recentemente, se alguém ainda tem alguma dúvida do quanto aquilo que acontece lá na Amazônia, que hoje vive uma das piores secas já registradas para todo o bioma, se alguém tinha alguma dúvida de que o que acontece lá interfere diretamente na nossa qualidade de vida, eu acredito que isso tenha sido sanado a partir desses episódios que a gente vivenciou ultimamente. Então, o que a gente precisa, né, Bruno? A gente precisa de um compromisso global, né? A gente está usando exemplos aqui para falar de um bioma que tem no nosso país, que hoje já foi... a floresta amazônica ela já perdeu entre 15% a 20% da sua formação original. A Mata Atlântica, que historicamente, desde o início da nossa colonização, a partir da extração do pau-brasil, depois com o estabelecimento das maiores metrópoles do nosso país nas regiões litorâneas. Então, a Mata Atlântica hoje é a floresta tropical mais ameaçada do mundo. Existe menos de 10% da formação original de uma floresta que se estendia desde o Nordeste até aqui no Rio Grande do Sul, do nosso estado. Então, o que a gente precisa, de fato, é um compromisso global, né? A gente precisa com que todos os países que são signatários desses acordos, e toda vez que a gente fala em clima, a gente está falando de preservação de ambiente, preservação de ecossistema, que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre atender toda essa demanda que a gente tem hoje no mundo de uma população que não para de crescer, de produzir mais alimentos, mas sem que para isso a gente tenha que destinar novas áreas para essa produção. Então é uma questão, assim, é um desafio muito grande que a gente tem enquanto sociedade contemporânea, buscando atender as necessidades de toda essa população, sem que para isso a gente prejudique ainda mais esse equilíbrio do ambiente que está aí. Para ver o quanto é complexo e o quanto tem uma proporção gigantesca, né, este assunto, né, realmente olhar para o que estamos vivendo, o que está acontecendo. E eu ia deixar para o final essa pergunta, mas eu acho que ela vem bem de encontro, né, ao que já estamos falando. Depois eu volto para outros temas, que é olhando para o panorama atual, né, para a situação atual das florestas e essa crise da biodiversidade, essa perca de biodiversidade.
como que a gente vai estar, como que o mundo vai estar daqui 15, 20, 30, 50 anos, né? Vendo tudo que estamos vivendo, fazendo hoje em dia, né? Qual pode ser a perspectiva futurística? Olha, eu acho que a gente está chegando num ponto assim em que a gente não pode mais, um termo que se usa muito é adiar muito a tomada de decisão e agir a partir dessa tomada de decisão que tem como objetivo visar o bem comum. A gente tem um cenário de crescimento populacional que ele é assustador, né? A gente tem países, o Brasil, dado esse novo cenário de configuração das famílias, onde a gente tem cada vez as famílias menores, a previsão do nosso país é de que em 50 anos a nossa população ela seja por volta de 180 milhões de pessoas. Hoje nós somos mais de 200 milhões de pessoas, então a população do nosso país, ela tende a diminuir. Porém, em outros cenários, a gente vê que a população vai aumentar muito. Hoje a gente já tem 2 países que possuem mais de 1 bilhão de habitantes, que é a China e a Índia, né? Na ordem, a Índia é o mais populoso hoje e depois a China. E a gente tem países na África, como a Nigéria e a Tanzânia, que em 50 anos também vão alcançar a casa do 1 bilhão de pessoas. Por que eu estou trazendo esse exemplo? E isso está um pouquinho conectado com o que a gente falou antes. A gente tem um desafio muito grande de proporcionar o mínimo de recurso possível, né, de alimentação para toda essa população que não para de crescer, sem que para isso a gente tenha que desmatar novas áreas, criar novos espaços de cultivo, porque aí a gente vai chegar num ponto que, de fato, o que nos resta em termos de capacidade é praticamente derrubar todas as florestas tropicais que existem no mundo, e a partir daí o caos, né, vai estar instalado por conta de toda a influência que essas florestas têm no clima local, regional, continental como um todo. Então, o que a gente precisa, de fato, é assumir esse compromisso daquilo que é pensado. A gente tinha um tempo atrás a Agenda 2030, com uma série de objetivos que cada país que foi signatário desse compromisso tinha que atingir até o ano de 2030. Essa Agenda 2030 já vai virar a Agenda 2050, porque a gente não consegue, enquanto sociedade, direcionar todos os esforços para que esses objetivos possam ser atendidos. E com o meio ambiente não é diferente, né? Então, se a gente não quer, a gente já vive em um cenário de uma população mundial muito desigual, com pouca gente tendo acesso a muita coisa e com muita gente não tendo quase nada. Então, a tendência é que, se a gente não tiver uma aliança global pensando em tudo isso, e aí isso inclui os investimentos em outras palavras, pagar para quem preserva uma floresta, né? A gente já tem aquele instrumento dos créditos de carbono, né? Que foi um instrumento estabelecido para que os países desenvolvidos pudessem compensar aqueles países de um terceiro mundo, digamos assim, que mantém as suas florestas em pé. Então a gente tem que encontrar mecanismos, e eu acredito muito que o desenvolvimento da tecnologia é um ponto-chave nesse processo. A gente precisa fazer uma agricultura que seja cada vez mais produtiva dentro desse mesmo espaço que a gente já tem, sem que para isso a gente gere maiores impactos no ambiente. Eu acho que esse investimento na tecnologia é um ponto-chave nesse processo para que a gente cada vez mais possa atender essa demanda por recursos naturais dessa população mundial que não para de crescer. E além disso, para acomodar, né, toda essa população, a questão do crescimento urbano também, pensar, né? A gente sempre ouviu, anos atrás, que um dia íamos ter, né, catástrofes, um dia íamos ter, né, problemas ambientais muito grandes, um dia ia faltar recursos. E a gente vê que isso não é mais um dia, né? Não é mais algo que a gente escuta, que no futuro vai acontecer, e a gente tem que começar a pensar e se preocupar. Na verdade, a gente tem que parar, né, e realmente olhar para isso, se preocupar e fazer alguma coisa, porque não é mais daqui 10, 20, 30 anos, é daqui um mês, 2 meses, um ano, né? Então,
o quanto realmente, se pensar daqui 20, 30, 40, 50 anos, o que as ações, né, para comportar toda a população, para nossa sobrevivência, vão realmente impactar e mudar o ecossistema, né? Exato. A gente tem que pensar em ações que já vão nos dar um resultado no curto prazo, mas talvez as ações que vão fazer a maior diferença e que serão ações, podemos dizer assim, sustentáveis, que de fato vão nos dar uma boa condição por mais tempo, são ações de médio e longo prazo. Então, a gente precisa envolver todos os setores da sociedade, a sociedade civil organizada, as instituições de ensino, todas essas organizações que atuam em pautas que são vinculadas ao meio ambiente, para que a gente consiga, de fato, juntos tomar a melhor decisão, estabelecer um planejamento que possa nos dar essa segurança, né? Porque é muito difícil, assim, a gente imaginar que a gente pode, de uma semana para outra, né, ter uma transformação como essa que aconteceu recentemente aí no nosso estado, por tudo que a gente passou em questão de 3, 4 dias, choveu aquilo que se esperava por quase um ano inteiro, né, e a gente passar por toda essa catástrofe, e isso, obviamente, está diretamente relacionado também com esse conceito de alterações climáticas, né? Por muito tempo, a gente falava em aquecimento global, mais recentemente a gente falava em mudanças climáticas, e principalmente quando o termo aquecimento global era mais utilizado, as pessoas, alguns de uma forma bem intencional, utilizavam essas questões de variação da temperatura, né, num momento em que tu tinha uma temperatura média abaixo do normal, utilizavam isso como um questionamento, onde que está o aquecimento global? E, na verdade, essa mudança de conceito para alterações climáticas, ela trata exatamente disso, porque a gente vai ter ambientes, né, regiões do mundo onde vai chover muito, e a gente vai ter regiões do mundo em que não vai chover mais, né? Então, essas alterações climáticas, elas tratam disso. Elas tratam da intensificação dos eventos climáticos. E isso vai ocorrer de uma forma diferente nas diferentes partes do mundo. Então, aqui eu faço mais um gancho da importância da gente buscar ter esse esforço global para tentar restabelecer minimamente aquilo que a gente já perdeu aí, algo em torno na faixa do compromisso que o Brasil assumiu, em torno de 3,5 milhões de hectares de florestas que a gente precisa recuperar. E para isso a gente precisa ter um plano de recuperação ambiental do estado do Rio Grande do Sul, porque senão as instituições e as organizações não conseguem captar recursos para implementar esse plano, sem que haja um plano maior em nível estadual. Então, eu acho que assim, o alerta já estava ligado, e agora com tudo isso que a gente passou, eu acredito que a gente deva ter algum movimento nesse sentido. Sim, e né, agora, aproveitando que a gente, né, tá falando sobre a questão das alterações climáticas, né, e dos ciclos, de forma didática mesmo, né, e prática para as pessoas entenderem o ciclo, né, de que forma que o desmatamento, que as queimadas, que toda essa alteração do ecossistema altera, né, o ciclo da água, e essas alterações, para as pessoas entenderem por que realmente as árvores, os animais, os recursos hídricos, né? Essa seca afeta todo mundo mesmo aqui, né? Longe, que muita gente fala, né? Não, mas é lá, tão longe daqui, por que está nos afetando tanto? Por que esse ciclo nos afeta? Existe, assim, um sistema que a gente pode falar assim, que é um sistema que se chama solo, planta, atmosfera. Então, a planta, a partir do momento que ela tem uma conexão com o solo, ela está bem estabelecida, pode ser uma árvore, um arbusto, uma planta de menor porte, existe um sistema que se estabelece a partir do processo fisiológico da planta. Então, a planta, ela absorve essa água do solo, a água
ela percorre os vasos da planta e parte dessa água se perde por meio da transpiração para a atmosfera. Então, se a gente deu um exemplo de um indivíduo, né? Se a gente pensar isso numa escala de algo em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, como é a Amazônia, né? E a gente pensar todas aquelas árvores que estão ali. Tem árvores na Amazônia, o angelim vermelho, por exemplo, é uma espécie que atinge, os indivíduos alcançam 90 metros de altura, né? Então é um organismo fantástico e que tem um papel dentro do ecossistema que é muito importante. Então a gente imaginar que todas essas plantas, elas participam desse processo, jogando para a atmosfera uma quantidade muito grande de vapor de água que se concentra na atmosfera e que forma as nuvens carregadas de água e que mais tarde, a partir do movimento do fluxo do vento, acabam atingindo as regiões centro-oeste, sudeste e sul do país, né? Então a gente tem assim, a partir do momento que a gente começa a desmatar uma região, a gente começa a interromper exatamente esse fluxo, porque a gente tem a floresta ela ameniza. Quando chove no lugar, ela, ao proteger o solo, a água quando bate nas plantas, ela escorre pelas árvores e ela penetra de uma maneira mais tranquila no subsolo, recarregando o lençol freático. Então, quando a gente não tem isso, a gente tem a água caindo direto no solo, a tendência é que pelo próprio movimento da água ocorra uma lixiviação, né, que é esse processo de carregar todos aqueles sedimentos, e aí o que a gente vê, que é muito comum aqui na nossa região, os rios, logo após um momento em que a gente tem chuva, os rios têm uma água cor barrenta, né? Justamente porque essa água ela não teve tempo de infiltrar no subsolo. Ela caiu direto num solo exposto, foi carregada para dentro do rio, foi para dentro de uma calha de um rio com uma série de sedimentos. Então, existe um termo que se utiliza muito e que ficou conhecido mais recentemente, que são os rios voadores, né? A gente tem rios na atmosfera, que justamente é devido a todo esse processo de evaporação da água da floresta, que formam nuvens carregadas de água, né? E que se deslocam aí em direção ao centro-oeste, ao sudeste e ao sul do país. Há um tempo atrás, em 2018, né, já faz 6 anos isso, eu fui participar de um congresso na Argentina. E lá na região, quando eu cheguei na região, eu percebi que o céu estava mais ou menos como estava aqui em Santa Maria nos últimos dias aí em setembro, agora tudo isso que a gente passou. E aí um professor lá que estava fazendo uma apresentação no congresso, ele disse assim: vocês perceberam como está a atmosfera aqui em Tucumã, na Argentina? Isso é toda essa fumaça que vem carregada da região amazônica na Bolívia que estava queimando e que chegava até aquela região ali no noroeste da Argentina. Então, dada essa escala, né, se a gente pensar, o nosso país tem 8 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia, somando o que tem no Brasil e o que tem nos países vizinhos, são 5 milhões de quilômetros quadrados. É a maior floresta tropical do mundo. Então, certamente, tudo o que acontece na Amazônia gera um impacto direto na vida de todas as pessoas desse planeta. Não só do nosso continente, do nosso país, mas a gente, a partir desse grau, dada toda essa trama de relações que existem entre todo aquele ecossistema que está formado lá, isso tem um impacto muito grande no mundo inteiro. E daí a importância de que a Amazônia seja um compromisso global, né? Não é nosso, né? Dos países onde a Amazônia se distribui, mas é de interesse de todo mundo que esse papel de atuar na regulação da temperatura média do planeta seja mantido a partir de todo esse serviço que a natureza presta para nós. É importante isso, né? É importante frisar essa informação de que a gente não está falando só do Rio Grande do Sul, a gente não está falando só do Brasil. É um impacto no mundo todo, né? Como tu disseste, o que acontece na Amazônia, ela impacta muito além de fronteiras, né? Então, se realmente
é uma mentalidade mais ampla, não só local ou eu não moro na Amazônia, eu não estou ali perto, eu não tenho que me preocupar com isso. Na verdade, o mundo todo, né? Principalmente, aí a gente vem na questão de políticas públicas, né? De engajamento da população, das instituições, das empresas, né? De toda a iniciativa privada também, de realmente olhar para o que está acontecendo e se preocupar com a preservação dessa biodiversidade, né, dos nossos biomas, né. E isso também a gente pensando numa escala global, nas outras florestas tropicais que existem no planeta, né, existem florestas tropicais no continente africano, existem florestas tropicais em Madagascar, existem outras florestas na Indonésia, que também é uma floresta... na Indonésia, na Malásia, então na Ásia, né? Então existem florestas assim que têm um papel tão importante quanto, né? Atuando na regulação do clima, né? De todas as regiões, interferindo mais diretamente ali naquela região onde está inserida, mas abrangendo continentes um pouco mais distantes, né? Então a gente tem, como eu disse, a gente precisa desse compromisso global, né? Dessa aliança, para que de fato tudo aquilo que a ciência produz de informação, a gente possa colocar como meta, a partir dessa informação, estabelecer objetivos e buscar trabalhar, né, para que de fato isso tudo possa ser cumprido, né, porque quando a gente tem metas e não existe um esforço, elas são apenas metas, né, então a gente precisa atuar de forma concreta para transformar tudo isso em algo que beneficie, né, a população global como um todo. Sim, e tem alguma relação, né? A gente vem aí há alguns anos, a gente passou por uma pandemia, né? Com o coronavírus, que foi mundial, né? Que foi algo bem abrangente. Falando um pouco aqui da nossa região, né? A gente vem passando por doenças, agora a gente está com o rotavírus, né? Rodando também. Tem alguma relação, né? Dessas viroses, dessas doenças que assolam o mundo com essa perda, né, de biodiversidade, com toda essa mudança no ecossistema? Tem alguma relação? Pode-se dizer que tem? Tem sim. Um ambiente bem preservado, um ecossistema equilibrado, ele acaba atuando como uma barreira para a proliferação de doenças. Então, a partir do momento que um ambiente ele é alterado, se criam condições para que doenças, para que espécies que antes não ocorriam naquele espaço e que são transmissoras de doença possam vir a se estabelecer ali. E acho que um exemplo muito claro que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é esse aumento que a gente tem tido ao longo dos últimos anos nos casos de dengue. Né? Dengue era uma doença que a gente ouvia falar que estava muito relacionada com o centro-oeste, com o sudeste do país, mas que a partir do momento em que a gente passou a experimentar essa alteração no cenário climático como um todo, né? Eu lembro quando eu era pequeno, parecia que o inverno começava em abril e terminava em outubro. E que era muito mais frio. Né? E hoje o que a gente tem episódios a partir da chegada de algumas frentes frias, e eu tenho um colega de trabalho lá em Panambi, e ele deu uma palestra um dia conversando sobre a dengue, e eu fiz uma pergunta para ele se com a chegada do inverno a tendência era o mosquito desaparecer. E ele fez eu lembro direitinho da fala dele, dizendo assim: a partir do momento em que o mosquito chega em um lugar, ele não sai mais daquele lugar. Né? E hoje o que a gente vê? A gente tem aqui a região noroeste do Rio Grande do Sul, uma região com uma incidência muito grande de casos de dengue, né? A região metropolitana, o Vale do Taquari também. Então todos esses lugares que experimentam uma alteração bem significativa no ambiente, aquela barreira natural que é um ambiente equilibrado, ela se perde. E a partir daí isso favorece a chegada, né, de espécies, muitas delas podem ser vetores de doenças, a se estabelecer naquele lugar. Né? Então o mesmo é verdade não só pensando
na biodiversidade, né, que é um tema assim muito que a gente tem dado destaque nesse podcast aqui. A partir do momento que a gente tem um ambiente alterado, a gente favorece a chegada de espécies invasoras, né? E aqui no nosso estado a gente tem, por exemplo, pensando em uma escala maior, a gente tem os javalis que estão, né, por todos os lados. Tem um cervo também, que é conhecido como axis, que está também por todos os lados no nosso estado. Tem essa questão dos mosquitos, que são transmissores de doenças. Então, as espécies invasoras, elas contribuem muito para que a gente tenha uma perda de biodiversidade. E tudo isso se dá e é favorecido a partir do momento que a gente tem uma alteração do ambiente. E aí a gente volta em um outro assunto que toda semana ele vem, né? Que é a educação ambiental, né? Que é nos educarmos, que é passarmos a realmente ter consciência real, né? E responsabilidade ambiental com as nossas ações no dia a dia. Para ver como sempre a educação ambiental ela volta, né? Para esse assunto. E vendo assim, né, tudo o que está acontecendo, né? Agora vamos falar sobre o que a gente pode fazer de bom, né? O que a gente pode pensar de bom para amenizar o problema, para a gente realmente começar essa educação ambiental que já está mais do que na hora, né, da gente fazer. O que pode ser feito para reverter essa perda das florestas, né, e toda essa crise? A gente tem que tudo que diz respeito a meio ambiente, nessa relação ambiente-cidadão, né, a gente sempre tem que pensar em uma escala global, mas o agir na escala local, né? Eu, Carlos, não tenho como sozinho, né, transformar e fazer com que as coisas melhorem. Mas a partir do momento em que a gente começa a estabelecer uma rede de cidadãos com uma postura, digamos assim, ambientalmente correta, a gente passa a ganhar no coletivo. E aí no coletivo a gente começa a fazer a diferença. Então existe uma série de coisas assim, Bruna, que parece que são coisas antigas, né, que a gente escuta falar há tanto tempo, mas parece que é tão difícil a gente colocar em prática, né? E isso vai desde assim um banho mais curtinho, né? Não escovar o dente com a torneira aberta, repensar o consumo, né? Apagar a luz. A gente vive em uma sociedade assim que nós somos estimulados a todo momento a consumir, né? Por onde a gente anda, né? A gente tem muito essa questão visual hoje, né? Pelas redes sociais, por buscar a informação em locais que estão disponíveis no meio eletrônico, e nós somos bombardeados a todo momento a aderir a uma ideia de que a gente precisa renovar, que a gente precisa sempre comprar. Então, de que forma que a gente pode fazer isso, né? A gente pode repensar até o nosso padrão de consumo, né? Não estou dizendo que as pessoas não tenham que comprar nada, mas quem sabe toda vez que eu compro eu não posso me desfazer de uma coisa, e isso que eu estou me desfazendo pode chegar numa pessoa que não tem, né? Então, a gente começa assim a estabelecer uma lógica coletiva de um consumo consciente, de uma postura consciente, né? A gente peca muito enquanto país, né? E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque a primeira vez que se falou em educação ambiental no mundo, se falou sobre isso no final dos anos 70. O primeiro acordo climático do mundo é do ano de 1972, e a população do mundo não tinha chegado nos 4 bilhões de pessoas. E hoje a gente já ultrapassou os 8 bilhões de pessoas, e às vezes eu tenho a impressão que parece que a gente está na estaca zero, né? Enquanto sociedade, a gente vê que alguns governos, eles cobram, né? Alguns líderes mundiais que são referência, eles cobram uma postura responsável. Olha, gente, vamos olhar, vamos fazer um esforço, mas parece assim às vezes que a coisa não avança, né? Então aquilo que a gente, enquanto cidadão, a gente pode fazer é justamente repensar esses hábitos de consumo, repensar, quem sabe, assim, Santa Maria não é uma cidade que te permite usar um transporte público com eficiência, né? Mas a gente precisa pensar no futuro do nosso país, tendo uma rede de transporte coletivo que seja eficiente, né? Para reduzir esse impacto do uso de veículos por uma pessoa, né? Se a gente parar, isso já me chamou a atenção, se a gente parar numa rodovia
movimentada, como por exemplo aqui num horário de pico, assim, indo aqui para o UFSM, né? A gente vai ver o enorme quantitativo de pessoas sozinhas dentro do carro indo para o seu trabalho, né? Então a gente precisa repensar essa lógica, né? Pensar o futuro e ter esse caráter verde, assim, né? Essa ideia de uma tecnologia que seja eficiente e que contribua nesse sentido, né? Tem bastante coisa para fazer, né? A gente ainda tem países em que a situação está muito melhor do que a nossa, mas a gente, enquanto cidadão, eu acho que é por aí. É aquela ideia de reduzir, reciclar e reutilizar, né? Aqueles 3 R's, assim, que podem ajudar e se a gente adotar isso no nosso dia a dia, de certa forma, a gente já vai estar dando a nossa contribuição. Sim, e aí vem os principais desafios. Eu acredito que o principal desafio somos nós mesmos, né? Os principais desafios de implementar políticas, né? De recuperação, de conservação, eu acho que somos nós mesmos, né? No nosso dia a dia, de termos pequenas atitudes, porque, claro, é muito importante nós termos políticas maiores, né, ações maiores, mas de nada adianta, né, ter um grande projeto, ter uma grande situação e nós, né, no nosso lugar, não fazermos parte disso efetivamente, né? Acho que esse seria o maior desafio, né? A gente precisa de uma referência maior, né? A gente precisa de uma referência maior e, a partir daí, direcionar todos os nossos esforços para que aquilo que eu faço individualmente caminhe para atender aquela referência maior, né? Então, por exemplo, de nada adianta a gente ter coleta seletiva no município se eu, na minha casa, não faço a separação dos resíduos, né? Então a gente precisa ter essa referência a partir de uma política pública, de um horizonte estabelecido, e a gente, enquanto cidadãos, caminhar, fazer a nossa parte, né, para que esses objetivos possam ser atendidos, porque quando essas políticas elas são pensadas, né, em geral, naquilo que diz respeito ao meio ambiente, elas são pensadas no bem coletivo, né? Elas não são pensadas na individualidade, ou para atender algum lobby, alguma coisa, né? É no bem coletivo. Então a gente precisa, claro, fazer a nossa parte, né, como cidadãos, preocupados, né? Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 7, e às vezes eu faço esse tipo de reflexão, né? Quando a gente começa a se inteirar das questões do meio ambiente, sempre tinha um conceito de que se dizia que desenvolvimento sustentável, a gente tem que considerar, permitir que as gerações futuras possam ter as suas necessidades atendidas, assim como a gente teve as nossas necessidades atendidas, né? Então, não tem como eu pensar em deixar um mundo melhor para as próximas gerações sem que eu faça a minha parte, né? Então, o desenvolvimento sustentável, que agora o conceito abrangeu sustentabilidade, que é algo bem mais amplo, né? A gente não pode esquecer disso, né? Tem muitas gerações ainda por vir e seria muito bom que a gente pudesse deixar o ambiente, né, com mais florestas, com rios com uma qualidade mais limpa, né, para essas gerações aí que ainda estão por vir. Sim. E tu acha que essas iniciativas de reflorestamento, né, até todos esses milhares de hectares, né, que agora vão precisar ser recuperados, isso vai ajudar, pode ajudar? Como pode ser feito? Qual é a melhor forma disso ser feito para realmente ter um bom resultado e ajudar nessa recuperação, né, do ecossistema? A gente precisa estabelecer uma lógica de restauração ambiental, uma restauração ecológica que busque, de certa forma, devolver um pouco daquilo que tinha no lugar, né? Então, a gente tem que pensar numa lógica de ter algumas estratégias de reflorestamento tendo como referência as espécies que são nativas daquela região. Porque quando a gente devolve essas espécies nativas, aos pouquinhos, a gente vai devolvendo também essas interações ecológicas e, com isso, todos os serviços ecossistêmicos que aquela formação original nos proporcionava, né? Não digo que todos, né? Porque quando a gente perde uma floresta, talvez o que tem de mais importante é justamente essas interações
interações ecológicas que a gente não tem mais, né? E isso demora muito tempo para recompor. Às vezes vai demorar 100 anos e essa trama de interações ela não vai ser restabelecida. Então eu entendo que a gente sempre tem que partir para a lógica de que estamos buscando devolver algo que antes está ali, então vamos olhar no entorno aquilo que ainda existe e tentar devolver algo que seja similar a isso. E às vezes é só proporcionar as condições para que a própria natureza possa fazer esse trabalho, né, de retomar. E a gente tem vários exemplos de iniciativas de que ambientes foram, digamos, aquele fator que gerava o impacto foi controlado e se permitiu que a natureza se restabelecesse ali, e isso logo começa a refletir questão de nascentes que voltam a aparecer de novo depois de um tempo que desapareceram, né, a partir de pontos onde o lençol freático emerge do subsolo. Então a gente tem que tentar, é justamente isso, né, devolver aquela condição que tinha anteriormente, olhando para o lado, vendo o que tem ali, e inclusive aquilo que está próximo pode servir de fonte, né, para que espécies da região possam chegar naquela área que vai ser destinada à proteção, à recuperação. E a gente não pode, assim, também desconsiderar o uso desse conhecimento, dessa tecnologia, do conhecimento, quem sabe, até da engenharia, né? Você é engenheira civil, essa engenharia hídrica que hoje vem crescendo e vem ganhando espaço a partir desse cenário que a gente tem dos recursos hídricos no país como um todo. Então a gente tem que meio que alinhar isso, esse conhecimento meio que tradicional da restauração ecológica com novas técnicas, né, que venham a permitir que a gente consiga tentar um pouquinho devolver essa condição que a gente tinha ali anteriormente. E até essa semana veio no escritório essa discussão, porque a gente está aqui, né, na própria região, né, não precisamos sair muito longe aqui de Santa Maria para a gente ver quantos cursos hídricos que precisam ser recuperados, né, quantas matas ciliares, margens de rios precisam ser recuperados. Na segunda-feira, ontem, eu fui para Nova Palma, e todo o trecho, né, todo o caminho a gente vê aí uma devastação enorme, e se veio essa discussão novamente, né, de se passar informação, de se ter o conhecimento para realmente ser inteligente, né, ser assertivo, né, nesses plantios, né, seja como sementes ou mudas, porque veio muito do produtor, né, geralmente os produtores que têm lavouras, né, perto de cursos hídricos, eles vão lá e plantam espécies exóticas, espécies invasoras, né, que não vão ter um retorno ou um serviço ambiental adequado ali, né, naquela... E isso pode trazer um impacto muito maior de forma inversa, né, ao que realmente queria. Então, realmente, essa questão de olhar o entorno, de pensar no que é nativo daquela região, né, do que realmente é habitat daquilo ali, né, para ser assertivo, né, para poder realmente recuperar, não é a primeira espécie, a primeira muda que consegue comprar, né, na floricultura, né, nas lojas, e sair plantando, né, acho que isso é muito importante, né. A gente precisa ter essa referência, né, o processo, se a gente está falando de restaurar, né, a gente está buscando devolver uma condição que antes existia ali, né? Então, por isso a importância da gente tentar conduzir esse processo de uma forma em que a gente tenha os elementos nativos presentes, né, em todo esse processo de restauração. E aí, obviamente, com isso a gente está resgatando, né, toda essa trama de interações que, como eu disse, é o que de mais valioso a gente perde quando a gente derruba uma floresta inteira, né? E essa trama de interações, ela demora, assim, um século, talvez 2 séculos até que seja recuperada, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que pensar nas estratégias de médio e de longo prazo, né? A gente não pode achar que não, vou plantar uma espécie que é exótica, que cresce rápido e que vai contribuir de alguma forma, mas enquanto isso a gente está de fato perdendo a oportunidade de ter ali outros elementos que integram a paisagem em outros pontos e que podem nos devolver uma condição em termos de qualidade de ambiente muito maior.
Sim, e a gente está num momento em que a tecnologia, ela domina os nossos dias, né? Domina a nossa vida. E como que a gente pode usar essas novas tecnologias, como a gente pode usar a ciência, todos os recursos que hoje, se a gente for ver, né, em relação a anos atrás, né, como a gente é rico de possibilidades e de ferramentas de informação para ser usado a nosso favor, que hoje em dia algumas a gente não consegue usar de uma forma que vai beneficiar. Como que as novas tecnologias e a ciência, elas podem ser usadas e podem favorecer, né, esse curto, médio e longo prazo, né? Olha, eu acredito que tudo que a gente precisa para estabelecer uma proposta que tenha como objetivo restaurar alguma condição ambiental, a gente tem hoje, né? A gente tem a informação da ciência, a gente conhece sobre os ritmos de crescimento das plantas, a gente sabe quanto tempo uma determinada floresta demora para se estabelecer, a gente entende as diferentes etapas de um processo de sucessão ecológica, tudo isso a gente já conhece, né? E a gente tem, como você disse, essa tecnologia assim, de graça, né? A gente tem, por exemplo, um cenário onde a gente consegue mapear todo um rio a partir de um site onde tem imagens de satélite que estão disponíveis para, né, para qualquer cidadão que acessar ali e fizer o download do aplicativo, pode conhecer a sua região como nunca, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, de fato, desse compromisso. E talvez um dos maiores desafios que a gente tenha é justamente demonstrar e convencer as pessoas de que aquilo que está sendo proposto, aquela recuperação daquela faixa de floresta na beira de um rio, ela visa justamente proporcionar melhores condições para todo o resto do que é feito na propriedade, né? Então, como eu disse, eu participei de uma palestra onde a professora falava sobre o bioma Pampa, falava sobre o cenário de restauração ecológica que o Pampa precisa, e ela dizia que às vezes se faz uma leitura de que ter uma floresta ao longo de uma beira de rio é uma área que não está sendo produtiva. E que por isso essa área é derrubada para que o cultivo possa avançar um pouquinho mais e ampliar, digamos assim, a área de cultivo. Só que eu acredito que a gente já conseguiu perceber o quão ruim isso é, né? Principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos, né? A gente tem um Código Florestal de 1934 que nos dizia, olha, vamos preservar as florestas para a gente ter água de qualidade. E se passaram 90 anos e a gente não consegue convencer as pessoas de que a gente tem que preservar as florestas na beira do rio para que os recursos hídricos sejam de qualidade, né? Então, isso tudo que a gente vive, assim, me leva a pensar que cada vez mais, se a gente não virar essa chave, né, e não tiver uma postura responsável enquanto Estado, município, país, enquanto comunidade, né, no todo como cidadão, cada vez mais, pensando diretamente nesses eventos climáticos iguais aos que a gente teve recentemente, cada vez mais vai precisar chover menos para que tenhamos os mesmos problemas em igual ou maior intensidade, né? Então, tudo isso passa por essa restauração do ambiente, a restauração das florestas ao longo dos rios, desse compromisso da gente buscar. E aí, como você falou, da iniciativa privada, do governo, das instituições de ensino, da ciência, para que a gente consiga cada vez mais, né, aumentar, digamos assim, a nossa produção para atender todas essas demandas de produção alimentícia que o mundo tem, né, e o Brasil é um celeiro, né, a gente sabe que o nosso país alimenta uma parcela considerável da população mundial, mas a gente precisa encontrar uma forma de produzir a partir do que a gente tem, né, e elevar essa produção sem que para isso a gente tenha que derrubar novas florestas e criar novos espaços de cultivo. Vou frisar essa frase novamente porque ela é impactante. Estamos há 90 anos né, que o Código Florestal existe, tentando fazer as pessoas entender que é importante a preservação, e em 90 anos a gente ainda não conseguiu.
Exatamente. Né? Em 90 anos a gente teve a atualização desse instrumento, né, do Código Florestal, novas versões, né, trazendo atualizações da legislação, né, em outras palavras, uma flexibilização de alguns aspectos, e a gente não consegue convencer as pessoas sobre a importância da gente preservar, né, tudo aquilo que está ao longo dos rios. Mas a gente não pode deixar de acreditar, né, que a partir de um compromisso que seja efetivo, né, de uma política pública, de um compromisso, uma aliança global, né, acho que é maior do que um compromisso, é uma aliança do mundo todo para que a gente possa reverter esse cenário. Né? Não adianta cada um querer pensar em si próprio. Exatamente. É uma união, é pensar em conjunto, né, pensar em comunidade. E estamos chegando no fim, né, do programa, e eu acho que eu finalizo esse episódio de hoje com essa reflexão, né, que tu trouxeste para nós, para a gente poder falar mais sobre isso, né, fazer mais para que não se espere, não tenhamos que daqui 90 anos ainda estar nessa situação de que passou mais 90 anos e nós não conseguimos, né, conscientizar a população de que isso é importante, né? Exatamente. Então, realmente, quando se para pensar, né, como é importante falarmos mais sobre meio ambiente, falarmos mais sobre sustentabilidade, sobre as nossas ações, cobrar, né, dos governos ações efetivas de maior escala, né, de quem realmente tem o poder de voz, né, e de levar a mais pessoas algo que realmente tenha um impacto maior. E é por isso que esse podcast, ele veio ao mundo, né, para que a gente possa, nem que seja ali algumas pessoas, a gente consiga impactar, a gente consiga levar informação, né, para realmente aos poucos, né, aquela de migalhinha em migalhinha, a gente conseguir mudar essa mentalidade e diminuir esses anos de consciência aí que a gente vem há muito tempo, né? Então, professor, muito obrigada. Hoje nós recebemos aqui o professor Carlos Rodrigo Lem, biólogo da Unicinos, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente professor do Instituto Federal Farroupilha. Professor, eu tenho certeza absoluta que esse episódio que o senhor trouxe, assim, ó, uma infinidade de conhecimento pra gente, pra quem tá nos vendo, pra quem tá nos assistindo, e vai levar a mais pessoas ainda. Então, muito obrigada mesmo, eu me sinto muito honrada com a sua presença e com tudo que foi compartilhado aqui. Tá bem, Bruna, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela escolha do tema, de um tema tão importante para a nossa vida como um todo, e vamos lembrar, né, a partir desse podcast aqui, quem tiver a oportunidade de escutar, vamos lembrar de fazer a sua parte, né, de ter esse entendimento de que eu penso no global, mas ajo localmente, dentro da minha casa, e assim a gente vai criando uma rede de pessoas com uma postura ambientalmente cada vez mais positiva para que a gente possa modificar o nosso entorno e contribuir para que a gente possa viver em um espaço melhor. É verdade, muito obrigada mesmo, e eu sempre, todos os programas que eu vou ler, eu levo uma temática ambiental, né, e eu sempre brinco que eu sou a maior defensora de trazer temas ambientais para os programas, e aqui não é diferente, né, eu quero todo sábado que a gente possa realmente discutir sobre isso. Então, muito obrigada. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Sigam a gente nas redes sociais, @podcaminhos sustentáveis, e se inscreva no nosso canal do YouTube para assistir os outros episódios anteriores e todos os que virão também. Nos siga nas redes sociais também para acompanhar aí os melhores momentos dos nossos episódios, os nossos próximos convidados, conhecer os convidados que passam por aqui. E estou muito feliz, né, de estar encerrando mais um programa. Muito obrigada a todos e até o próximo sábado.